tá junto com você pra fazer o mundo melhor. Gerson de Oliveira, Gerson de Oliveira, comunicação verdadeira. Gerson de Oliveira, Gerson de Oliveira, comunicação verdadeira. Entrevista. Vamos conhecer mais sobre o profissional coach. Essa profissão que vem conquistando cada vez mais espaço no mundo corporativo. Estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, a Ana Carolina Rocha. Ela é coach de carreira e palestrante em Araguari, na região e em todo o Brasil. Inclusive esteve recentemente em Brasília, fazendo lá uma palestra para 40 jovens aprendizes. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, Gerson. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você, falando para os ouvintes da Rádio Vitoriosa. E o Márcio também nos auxiliando aqui, ele que está tendo também a sua formação em coaching, né, Zanovino? Gerson, o coaching nós estamos levando assim mais devagarinho, porque agora entramos aí no primeiro período da psicologia, né? Então, assim, os dois têm andado juntos, um complementa o outro. Toda empresa quer uma equipe motivada, não é mesmo? Que atinja as metas planejadas e agregue valor para a sua marca. E geralmente o rendimento desses profissionais está associado à sua autoestima, momento pessoal que essas pessoas estão passando. Mas primeiramente, eu gostaria mais uma vez que a Carol explicasse para nós o que é exatamente o coach. O que exatamente faz um coach, Ana Carolina? Vamos lá, Gerson. É importantíssimo a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está em voga, sendo muito discutido, inclusive foi falado muito na novela das 9, né? E a gente precisa deixar isso muito claro. O coach ele existe há muitos anos, mas aqui no Brasil ele chegou há 10 anos, mais ou menos. E eu tenho estudado o assunto há 2 anos. Mas o que exatamente faz o coach? Ele ajuda as pessoas a realizarem seus objetivos de forma mais rápida, de forma concreta. Como o Márcio falou, ele pode ser ajudado pela psicologia também. As duas coisas, o profissional de coach e o profissional de psicologia andam juntos. Um da psicologia que é para tratar as emoções e o profissional de coach para poder conseguir realizar os seus objetivos de forma muito concreta e rápida. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Vitoriosa. Você pode acompanhar o nosso programa e também compartilhar. Ana Carolina, quer dizer que atualmente cada vez mais as empresas estão procurando o serviço de coach? Sim, Gerson, justamente por isso, para aumentar a performance de seus vendedores, de seus funcionários. Como você colocou aí, ele tem a ver sim com a motivação e a autoestima, é por isso que o coach trabalha. Ele vai desenvolvendo esses funcionários e vai fazendo com que eles melhorem sua performance, que é o que toda empresa quer, né? Sim, sim. Além das empresas, o coach ajuda também qualquer pessoa a atingir as suas metas? Principalmente as pessoas. As empresas são feitas por pessoas. Então, o coach ele ajuda as pessoas e, por consequência, as empresas. Mas tem o coach de vida, que ele vai ajudar muitas pessoas, como, por exemplo, o emagrecimento, o atingimento de metas, de objetivos, de melhora na carreira profissional. O mais específico, que é o meu caso, de ajudar jovens na escolha da sua profissão. Sim. Né? Então, ele ajuda de todas as formas, tanto na empresa, tem o coach empresarial, o coach executivo, quanto na vida profissional, que a gente chama de coaching life. E é possível conseguir os resultados assim num curto espaço de tempo? É por isso que o coach tem feito tanto sucesso. A gente viu o exemplo lá da novela, como a menina se desenvolveu e ela conseguiu realizar o que ela precisava com a ajuda da sua coach, né? E de forma muito mais rápida. É importante, por exemplo, o Márcio disse aqui no começo para a gente falar sobre essa questão de alimentar e concretizar os sonhos. E o coach ajuda no relacionamento com as pessoas e, conforme a Carol disse,
esse treinamento, ele está se popularizando cada vez mais nos últimos tempos no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Ele surgiu nos Estados Unidos e hoje ele tem se pulverizado pelo mundo todo. Aqui no Brasil, como eu falei, chegou tem pouquíssimo tempo, vamos colocar assim, 10 anos não é muito tempo, né? Mas ele tem se popularizado nos últimos 5 anos, vamos colocar dessa forma. E o Zanovich, então, está unindo o útil ao agradável, porque ajuda a entender melhor os sentimentos dos outros através da psicologia, não é? O relacionamento das pessoas melhora consideravelmente, não é, Márcio? Com certeza, Gerson, porque o coach, como eu disse, ele é um complemento da psicologia. Por quê? A psicologia, ela, enquanto ciência, ela se separou da filosofia. Ela começou com a filosofia na Grécia Antiga, aí depois ela veio estudando, né? E em 1962, se não me engano, no Brasil ela foi reconhecida como ciência e como teve a lei, né, para poder concretizar a psicologia como ciência e formar os cursos universitários para formar os primeiros psicólogos. O coach, ele vem como complemento, por quê? Porque ele não vai buscar lá atrás, igual a psicologia vai buscar na infância. Ele vai pegar, assim, de 2, 3 anos para trás, o que a pessoa vai chegar para, vamos dizer, tratar, entre aspas, com o coach. Ele vai pegar de 2, 3 anos para cá, o que está desmotivando ele nesse momento, para trabalhar a vida dele agora, para ele melhorar, motivar, elevar a sua autoestima, para trabalhar um futuro próximo. Por exemplo, dentro da empresa, como você disse, ele vai trabalhar a motivação para que ele melhore, ele renda mais, ele seja mais motivado. Porque quantas pessoas hoje estão sobrecarregadas? As empresas estão demitindo funcionários e sobrecarregando outros. Então ele tem que se tornar o quê? Uma pessoa mais forte e se tornar, querendo ou não, um líder dentro da empresa. Ô, Ana Carolina, quer dizer, os erros fazem parte do dia a dia de nossas vidas, né? Mas o Márcio fez uma colocação importante, porque sempre há tempo para você começar, e o coach dá essa oportunidade, né? E eu acho que é sempre necessário fazer isso, né? Uma das coisas que o coach nos ensina é justamente você admitir os seus erros, entendê-los e dizer que isso não é ruim, a gente precisa aprender com eles. Os erros, eles acontecem e vão sempre acontecer. O que a gente precisa fazer é ressignificá-los, entendê-los que isso foi uma experiência que vai ajudá-lo a ser positiva mais para frente, né? Por exemplo, essa palestra que você fez lá em Brasília para 40 menores aprendizes, o tema principal, qual foi? O tema principal que eu trabalhei com eles foi ética e direitos humanos. Então, dentro desse tema, eu trabalhei diversos assuntos e eles gostaram muito, eu fiquei muito feliz por isso. A gente trabalhou machismo, a gente trabalhou racismo, a gente trabalhou gentileza, olha a importância de falar sobre isso. A gente trabalhou regras de etiqueta, porque são jovens que estão iniciando a sua vida profissional, a sua carreira profissional. Então, são assuntos importantes para serem tratados, que às vezes eles mesmos não acham que seja interessante tratar, que seja importante tratar, mas é imprescindível. E essas sessões, essas palestras, a família também se beneficia, evidentemente, né? Muito, muito. Ao final da minha palestra, eu passei para eles uma regra que eu gosto muito de usar comigo, gosto muito de usar com os meus clientes, que é a regra do 3-2-1. O que é essa regra do 3-2-1? Depois que finalizou, eu falei, vocês vão levar para casa 3 coisas que vocês aprenderam aqui hoje, 2 coisas que vocês vão ensinar para alguém e 1 coisa que vocês vão levar para o resto da vida. E isso se propaga, isso vai com certeza chegar na família também. Quer dizer, é importante porque a convivência dos pais com os filhos melhora, né, nesse sentido. E hoje existe muitas desavenças dentro das famílias, dentro dos lares, por falta de diálogo, porque nós sabemos que a rede social é uma coisa importantíssima, mas parece que a pessoa está viciada no WhatsApp, no computador de uma maneira geral, né? Eu posso falar principalmente dos jovens, né? Então. Que já nasceram com isso pronto. Nós tivemos que aprender, né, Gessa, a trabalhar com isso, com as redes sociais. É uma questão de cultura. Né? São gerações diferentes. Gerações diferentes. Exatamente, já chegamos arraigados, né, com uma certa cultura e temos que aprender outra. O Gerson, ela tem aqui bem rapidinho, um exemplo. Vai dar tempo?
Dá tempo sim. Dá sim. Dá, Bem pode rapidinho, falar. um exemplo de como uma pessoa, que nós estamos falando de como alimentar e concretizar os sonhos, para a pessoa que está em casa, às vezes desmotivada, triste, ela vai dar um exemplo de uma pessoa que superou e conquistou os sonhos. Precisa trilha ou não? Vai do Cristiano é que Então, manda aí bom. na mesa. Como o coach faz então para motivar uma pessoa, não é isso? Vamos lá. Então tá Eu bom. queria dar esse exemplo de que aconteceu recentemente, o caso de uma piloto de avião. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir essa história, que ela pousou em segurança um avião que estava pegando fogo, que tinha uma passageira que foi arremessada para fora do avião, e ela, com segurança, pousou, pediu prioridade no aeroporto dos Estados Unidos e pousou o avião com segurança. Olha a história dela como é interessante. Ela sempre gostou da aviação, mas ela sempre foi desmotivada a trabalhar com isso porque era mulher. Então ela, mesmo sendo mulher, ela correu atrás dos sonhos dela, estudou, fez academia militar, tornou-se a primeira mulher a ser piloto de caça nos Estados Unidos. E logo em seguida ela passou para a aviação civil e hoje, semana passada, dia 18 de abril, ela conseguiu pousar um avião em segurança com mais de 200 pessoas. Quer dizer, ela superou o obstáculo do preconceito, né? Isso é muito importante. Quer dizer, a formação em coach é um programa completo com técnicas e ferramentas voltadas para quem busca a excelência. É isso, Gerson. Essas técnicas e essas metodologias, elas vêm da administração, vêm da psicologia. E vai caber ao coach também ter um feeling, ter uma intuição. Como é que ele faz para poder trabalhar com esse cliente? Eu gosto muito de falar com os meus clientes, com os meus coaches, que é a pessoa que está recebendo o processo de coach, da importância da conversa, do relacionamento. Durante a sessão, durante o processo, a gente conversa muito. Eu aplico muitas ferramentas com a formação que eu aprendi. Mas a gente conversa muito mais do que simplesmente aplicar ferramentas. E você tem percebido que realmente está surtindo efeito, tem ajudado muita gente nos últimos tempos? Graças a Deus tem ajudado bastante. Isso é gratificante, né? Nossa, isso é maravilhoso. É o maior pagamento que eu posso ter é justamente esse. Tem um caso de uma coach minha, de uma aluna minha, que ela queria muito, ela estava muito insatisfeita profissionalmente, ela queria muito voltar a ser a grande profissional que ela sempre foi. A gente fez algumas sessões, umas 5 sessões mais ou menos. Ela colocou de forma bem clara o que ela queria e ela conseguiu realizar todos os sonhos dela da forma como ela queria realizar, sabe? Eu falo que é a importância de você ter clareza daquilo que você quer. Se você tem clareza daquilo que você quer, o universo conspira, Deus ajuda, inclusive isso é até bíblico, né? O Deus ajuda e o universo conspira. Ô Márcio, por que a pessoa de um grande profissional, ele vai diminuindo a sua produção? No caso, por exemplo, um jogador de futebol, que hoje o coach está sendo aplicado nos grandes clubes, né? Então tem jogador que fala, rapaz, mas você viu, esse jogador esteve até na seleção brasileira e hoje olha onde ele está e tal. Isso influencia em vários fatores, como a Carolina acaba de dizer aqui, fator familiar, fator psicológico, quer dizer, são várias barreiras que a pessoa vai ficando desmotivada e vai perdendo aquele entusiasmo de estar sempre atingindo as principais metas, não é? Porque não é fácil, né, Jéssica? Você manter, né? A gente sabe que a vida não é um mar de flores, né? Claro. Os obstáculos, eles sempre vão aparecer. E não é todo mundo tem aquela personalidade forte, aquela persistência. Pois é, essa é a maior questão do coach, é justamente estar do seu lado para te ajudar a manter essa persistência, essa determinação, e fala até inclusive de resiliência. Quão é importante ter uma pessoa do seu lado para poder te ajudar a continuar motivado para que as coisas aconteçam. Porque senão no primeiro obstáculo, ou no segundo ou no terceiro, a gente cai mesmo, isso é do ser humano, né, Márcio? Como psicólogo, você sabe. Cai de produção, né? Exatamente. Respondendo também essa pergunta, complementando o que a Ana Carolina disse, é o seguinte, quando o jogador, você deu o exemplo do jogador, quando ele está desmotivado, que ele não trabalha, que ele não rende dentro do campo, primeiramente ele pode estar, que é aqueles da seleção brasileira, vamos falar assim, que não estão rendendo,
geralmente por causa primeiro, o deslumbre, que eles são deslumbrados com o dinheiro que estão ganhando, às vezes não sabem aplicar, muitos deles vieram da miséria, da pobreza, vamos falar lá da rocinha, né, daqueles locais mais pobres. Então, o que acontece? Primeiro, o deslumbre. Segundo, a desmotivação vem por quê? Por problemas familiares, problemas pessoais, o emocional está doente, né? E como você disse, a importância do coach, o coach ele vem de uma palavra que na verdade ela é alemã, mas muito utilizado nos Estados Unidos, que o coach ele é como um treinador. Então lá dentro do campo de futebol tem um treinador e além de treinar as técnicas de como jogar bem, ele está lá para procurar os defeitos. Esse coach está lá para procurar os defeitos. Só você errou nisso, naquele passe, naquele chute, você vai melhorar assim, assim, assim. Mas ele tem que ter uma técnica para poder trabalhar o emocional, a motivação daquele profissional, porque o deslumbre, problemas pessoais, problemas familiares, problemas emocionais vão acarretar porque a queda de produção dele. Então o profissional, coach, treinador, ele tem que estar do lado observando todos esses quesitos para poder falar, ó, não deixa a peteca cair, vamos chutar forte e vamos trabalhar isso e vamos marcar os gols. Eu tenho um exemplo, Ana Carolina, de um caso que aconteceu recentemente com um jogador de futebol. Veja bem, a mulher dele grávida perdeu a criança. E ele não contou para o treinador e nem para os colegas de clube. E o jogador vinha 3, 4 partidas jogando mal, mas muito mal. Aí foram conversar com ele, aí que ele explicou, estou passando por esse problema, a mulher perdeu o filho e tudo mais e tal. Quer dizer, ele não tinha condições psicológicas de estar atuando, né? E muitas das vezes a pessoa não se abre, não fala com ninguém, né? Quanto é importante, por isso que eu falei, durante as sessões a gente mais conversa do que aplica técnica. É importantíssimo a pessoa se abrir. Eu, em muitas sessões, os meus coaches, os meus clientes já choraram bastante, porque às vezes era uma coisa que estava aqui dentro do coração, apertado, e não conseguia falar com outras pessoas. Entendi. E comigo eles tiveram a liberdade, e eu acho isso excelente, de poder conversar e de falar de forma bem clara. É claro que eu usei a ética, eu fui sigilosa e não falei do que estava acontecendo, porque isso é ética do profissional de coach. Mas é importantíssimo as pessoas colocarem para fora aquilo que elas estão sentindo, de conversar mesmo com os outros, mas é claro que precisa ter segurança com quem você está falando. Exato. E você está fazendo o treinamento com pessoas, está ministrando sessões de coach em Araguari? Sempre, né? Eu não paro, não. Eu gosto demais de tratar disso. Eu estou voltado mais o meu nicho agora para orientação de jovens, né? Que é o público que eu gosto muito de trabalhar. Mas eu gosto muito também de trabalhar com adultos. Mas o meu público agora é jovens que precisam de orientação profissional. Qual carreira seguir? Qual carreira profissional seguir? Entendi. Qual que é o telefone para contato, Ana Carolina? Vamos lá. 8822-2682. Esse é o meu WhatsApp também. 8822-2682. E nas minhas redes sociais, Ana Carolina Coach. Valeu, então. Ô Jéssica, aqui, ó, só mandar um abraço aqui pro pessoal da rede social. O Cláudio Vanso está nos ouvindo e amanhece. O William Motossol também. A Elza Freitas, bom dia. A Elza Freitas está aqui. O Solon Silva desejando bom dia e parabéns pela entrevista. Tá vendo? Redes sociais também faz sucesso. Muito obrigado, Na semana então, que viu? vem, Jéssica, ela Sim, vai sim. dar um outro exemplo de superação também do advogado, como você disse, perdeu um ente querido e tal, foi desmotivado. Tudo aconteceu de ruim com ele ainda conseguiu passar na prova da OAB. Fica aí a dica e a expectativa para sexta-feira que vem. Valeu, obrigado então, Obrigado, Ana Carolina. Carolina. Obrigado a todos os Obrigada. ouvintes.